A paz do Senhor, pessoal. Hoje a gente vai dar início, à nossa série de vídeos sobre identidade. Lembrando que o nosso congresso, esse é o tema do nosso congresso e principalmente sobre o que nós vamos tratar. E a pedido de muitas pessoas, não tantas pessoas, nós vamos começar a fazer uma coletânea de vídeos sobre assunto referente à identidade. Hoje nós vamos falar sobre imagem e semelhança de Deus. E vamos usar o nosso versículo base do nosso congresso, Gênesis 1:27, que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não tem como falar de identidade se a gente não começar pelo princípio e falando sobre a imagem e semelhança de Deus. Aliás, o ser humano, nós somos a única criatura que Deus fez a sua imagem e semelhança, diferente de qualquer outra, ou de qualquer outra coisa que Deus criou. Nós somos a única criação de Deus, a imagem e semelhança dele. E falar sobre imagem e semelhança de Deus, claro, depois que a gente estuda, depois que tu entende exatamente o que isso significa, tu muda totalmente a tua visão sobre o assunto, mas eu acredito que ainda é um tema muito falado e muitas pessoas têm uma ideia muito errônea desse assunto. Então hoje a gente vai estar comentando sobre alguns pontos de vistas e também tentar trazer ao máximo o que realmente significa ser a imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas até costumam, em muitas pregações, falar que a gente ganhou valor para Deus a partir do momento do sacrifício de Cristo. Só que o nosso valor já vem desde a criação, Desde o momento que Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, para Deus nós já temos um valor. E é interessante também a gente já começar dizendo que essa imagem e semelhança de Deus não é fisicamente falando, E sim da nossa essência, do nosso interior, Principalmente daquilo que Deus tem nele, da sua natureza própria e que é comunicável com o ser humano. Então é muito interessante já a gente começar o vídeo falando sobre isso, ainda que Deus, nós somos de forma física, inspiração divina também, Deus não formou o barro ali de qualquer jeito, não, nós somos uma criação inspirada, por ele. Eu tenho certeza que ele cuidadosamente colocou cada detalhe no lugar de forma física, mas quando se trata desse versículo, a gente tem que entender que essa é a parte que menos importa, Falar a semelhança de Deus, ser imagem e semelhança de Deus. Afinal, Deus é espírito, então a gente vai ver diversas vezes na Bíblia Deus cobrando um posicionamento muito mais interior nosso do que exterior. Então a gente já começa a entender, e por isso que Deus sempre fala que vê o nosso coração, sobre converter primeiro o coração e sobre as nossas atitudes começarem por dentro, Depois de por fora, e a gente começa também a entender essa questão de ser a imagem e semelhança de Deus. Então eu já quero começar, falando sobre algumas características de Deus e que a gente já pode perceber que tem no ser humano, e a gente vai começar a entender mais sobre esse assunto. Uma das coisas é que o ser humano é um ser racional, criativo, e ele já tem um senso comum de moralidade. Antes de começar, a gente já estava conversando sobre esse assunto, a gente tem falado muito sobre esse assunto, e a gente sabe que, qualquer ser humano, ele é totalmente diferente, por exemplo, de um animal, como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Tem esse senso, A capacidade, de criação, de julgamento também, eu poderia dizer, principalmente sobre essa coisa da moralidade, Ainda que você não siga, a mesma religião, ou a mesma crença, ou nem seja uma pessoa que conheça de fato a Bíblia, a lei de Deus, um mínimo de senso moral ela tem, ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, e isso é algo que já vem de ser a imagem e semelhança de Deus. Até C.S. Lewis, vai usar no livro dele, falando muito sobre esse ponto como defesa, Ele tem um livro que fala sobre o evangelho puro e simples, e ele busca justamente voltar a esse ponto da simplicidade de coisas do nosso cotidiano, Às vezes a gente tenta encontrar formas muito complexas de explicar Deus para alguém que não conhece, mas o básico que a gente lida todo dia é os princípios morais, E isso tudo tem raiz justamente em Deus, As pessoas têm esse princípio comum, por mais que algumas tenham perdido isso, e a gente vê que ao longo dos tempos
a gente tem visto uma sociedade cada vez mais longe desses princípios morais, mas se a gente olha para a raiz de tudo isso, o princípio da ética, o princípio da moral está em Deus, né? A gente vê que, por mais que as pessoas tenham algumas alterações e diferenças de uma sociedade para outra, mas a gente vê em Deus essa identidade, né? Se a gente vai buscar mais a fundo e vai ver a raiz de tudo isso, então a gente pode ver Deus nessa simplicidade, né? Afinal, de onde surgiu tudo isso? De onde saiu essa capacidade de discernir sobre o que é certo, o que é correto ou não, né? E a gente vê que Deus é a raiz, né, de tudo isso. Tem outro livro também dele que é muito bom, já vamos fazer propaganda de vários livros, né? Que é A Abolição do Homem, e ele traz também muito essa questão, só que ele começa de vários pontos religiosos e também não religiosos, porque, como já foi falado, todos nós temos esse senso de julgamento sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é imoral, sobre o que é moral. E até antes a gente estava conversando, e se tu perguntar para qualquer pessoa, mesmo ela não tendo nenhum tipo de religião, se tu perguntar pra ela, é certo matar uma criança, é certo roubar, é certo, enfim, outras coisas, ela vai falar que não é certo, que não é moral, porque nós todos já temos, né, dado por Deus esse senso de julgamento do que é certo e do que é errado. Isso também diferencia muito a questão da criação de nós como seres humanos, como a gente já falou, dos outros demais animais, né, que eles não têm sim uma lei moral que rege entre eles. O que vai reger eles é o próprio instinto, né, o próprio instinto animal que controla o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, se ele vai matar, se ele não vai matar. Enquanto, por exemplo, um animal simplesmente por um fato de defender um território, ele pode simplesmente se tornar uma briga e acabar um machucando o outro ou matando o outro, até mesmo sendo da mesma família. E quando a gente vive num senso moral, a gente começa a pensar que eu não vou fazer isso de qualquer forma. Não é porque eu tô com raiva que eu vou matar alguém, por mais que a lei possa ser o mais liberal possível aonde que eu se encontre, mas isso não é uma moralidade que vai fazer com que eu cometa tal crime, que eu cometa tal situação. Eu não vou deixar que o meu instinto ele faça com que eu venha descumprir a lei. E essa lei, às vezes, não se baseia somente na própria lei do homem, né? Porque a gente já tem isso no nosso interior. Eu não preciso de uma lei dizendo para não matar, para que eu não tente matar, por exemplo, um familiar meu. É porque eu já tenho isso dentro de mim, né? Que eu não vou fazer um mal para alguém que eu sei que eu posso sofrer esse mal. E até esse livro é muito bom porque ele traz essa questão que nos dias de hoje as pessoas estão deixando essa razão, esse julgamento do que é moral, do que é imoral, para andar somente com o instinto, né? Porque nós também temos um instinto e o nosso instinto ele está caído, né? A gente está vivendo... Natureza carnal, né? Uma natureza carnal, e se a gente deixar a razão, a gente vai começar a ser movido só pelo nosso instinto. E vou até dar um exemplo não muito legal, mas em relação ao adultério, né? Muitas pessoas, depois que casam, enfim, acabam tendo desejo por outras pessoas. Só que isso não significa que ela precisa, né, suprir esse desejo. Só que, enfim, não é do homem sentir atração por outra mulher, é da mulher sentir atração por outro homem, e isso não vai acabar depois do casamento. Porém, tu tem moralidade pra saber que tu trair a tua esposa, é pecado, é errado, e por isso você não vai fazer. Mas isso não significa que o teu sentimento está anulado. Então, uma coisa que esse livro, A Abolição do Homem, traz muito é essa questão de nós continuarmos deixando com que a nossa razão... como é que fala? Rege o nosso sentimento, né? Uhum. E ele fala muito, foi um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas está falando muito da nossa realidade, porque as pessoas elas querem tirar o que é certo, o que é certo, para viver só de modo errado. Elas querem acabar com essa questão do que é moral, né? Para viver somente na imoralidade. E nós, como cristãos, nós enxergamos muito isso para todos os lados que nós olhamos. Uma coisa também interessante, a gente deu bastante agora, como é que eu posso dizer, bastante ênfase sobre a moralidade, mas enfim, existem outros atributos, né, que Deus de alguma forma ele partilhou com o ser humano, e como a Anne falou no início, isso é muito interessante da parte de Deus, porque desde a criação, desde o Éden, ele já demonstrou a criação mais importante dentre todas era o ser humano, né? E mais, enfim, outros atributos que a gente poderia citar aqui,
principalmente sobre a capacidade de amar, enfim, o sentimental, isso vem de Deus, isso tudo vem de Deus. Às vezes as pessoas acham que o ser humano está inovando ou está fazendo coisas novas, mas na verdade não, tudo aquilo que a gente tem, toda a nossa capacidade, enfim, seja o homem mais inteligente do mundo, aquilo ali vem de Deus e é uma porcentagem muito pequena do que realmente Deus é, né? Uma coisa também que eu queria falar sobre essa questão da criatividade. A gente vê, por exemplo, quando a ciência ela começa a avançar de uma forma, enfim, gradativa, quando os cientistas descobrem coisas inovadoras, extraordinárias, às vezes eles usam este motivo para dizer que, enfim, Deus não existe, porque, enfim, o cientista, eles conseguem estudar tanto e descobrir coisas extraordinárias, conseguir produzir coisas do zero, mas, na verdade, isso só mostra mais ainda a grandeza de Deus, mais ainda o que é, de fato, ser a semelhança imagem e semelhança de Deus. Então é muito interessante porque às vezes as pessoas querem mostrando, né, os seus atributos, mostrando a capacidade mental humana de um ser humano. Às vezes os estudos conseguem provar uma capacidade gigantesca mentalmente de uma criança, ainda que seja muito pequena, consegue fazer coisas extraordinárias, e isso já mostra, né, enfim, desde os primeiros anos de vida de um ser humano, o quanto ele é extraordinário, e isso diz muito isso, né, de ser a imagem e semelhança de Deus, né? Então, o ser humano, de fato, é a criação mais importante, né, que Deus criou, né, obra de suas mãos, e colocou ali, soprou o seu espírito, e eu acredito que quando ele soprou o seu espírito foi que ele compartilhou conosco tantas características, né? É claro que não todas, né? Até é importante a gente falar também que nós não estamos de forma alguma dizendo que o ser humano é um mini Deus, né? Um ser divino, por de alguma forma ter características que vêm de Deus e que Deus também tem, né? De forma alguma, o ser humano não é um ser divino, ele é uma criatura que ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas enfim, o ser humano não pode ser onipresente, ele não pode ser onipotente, ele não tem poder, enfim, ainda que algumas pessoas pareçam que são onipresentes, né, estão em todos os lugares. Mas, brincadeiras à parte, não é uma criação, enfim, divina, né, não é um semideus, não é isso, ele tem uma pequena porção, poderia dizer assim, de Deus, e ainda assim essas características que ele partilha conosco, ele, como é que eu posso dizer, possui de forma plena, né? Enfim, o senso de justiça e de moralidade nós temos, mas o único que é justo realmente e que consegue julgar de forma justa qualquer situação é Deus. Então, ainda que nós tenhamos essas faíscas, né, de moralidade e justiça, a gente precisa entender até essas características que são comunicáveis com o ser humano, elas não são na sua forma plena, né? É até interessante. Pode falar. Não, é só porque eu ia falar dessa questão também da criatividade, né? A gente percebe que muitos têm o dom da arte para escrever louvores, músicas, enfim, para pintar quadros, para dança também, que é um tipo de arte. Só que se a gente for olhar, sabe, os quadros pintados são pintados aquilo que Deus já tinha pintado. São quadros que revelam a natureza, e a gente tem um quadro, né, que foi o próprio Deus que pintou. Quando a gente olha para os montes, para as árvores, a gente vê essa característica criativa de Deus. E é algo que a gente também vê nas pessoas, né, porque as pessoas, enfim, quando demonstram essa criatividade, essa coisa de artística delas, revela também um grande atributo de Deus, porque tudo foi criativo. Nós somos, né, pura criatividade de Deus. A gente olha pra gente, meu Deus, nosso corpo é perfeito e trabalha como se fosse uma máquina, porque ele é muito complexo. Então, a gente vê essa criatividade de Deus em todos os lugares. E é até interessante, né, porque algumas pessoas acham que por tantas qualidades que os seres humanos possuem, né, e tipo, a gente vê tanta coisa legal, assim, e a gente vê realmente as características de Deus, diferente de todo o resto da criação. E às vezes alguém pode falar que o homem é o centro de Deus, né, por causa disso. E às vezes a gente entende que não, que tudo que o homem fizer de bom, fizer de excelente, isso glorifica a Deus, né? Então o fato do homem, ele, enfim, se desenvolver habilidades e características, enfim, Deus faz isso para que o nome dele seja glorificado, né? E não para que o homem seja glorificado, mas que através do que a gente exerce, do que a gente desenvolve, o nome de Deus seja glorificado, né? E é engraçado isso, porque
é como eu ouvi numa palavra, né, que Jesus é o exemplo perfeito de tudo que antecedeu a ele na Bíblia. Então, no que Abraão falhou, Jesus veio e foi excelente naquilo. No que Moisés falhou, Jesus veio e foi excelente naquilo. Então, a gente desenvolve características, tem qualidades, mas o que a gente falha, as características nossas que são limitadas, Deus é perfeito e absoluto em todas elas, né? Então, tudo que a gente tem da parte de Deus, de características semelhantes a Deus, ele nos mostra a onisciência e a onipotência dele em ser perfeito em tudo isso, né? A gente vê a maravilha que a criação é, que nos mostra, na verdade, a inteligência de um autor, né? A inteligência de alguém que criou a obra. Então, a gente vê que toda a obra, ela representa a sabedoria de quem o criou. E a gente para pensar aqui, esse eu exemplifico, por exemplo, esse microfone aqui. Ele não simplesmente surgiu do nada e apareceu aqui, simplesmente foi uma explosão que surgiu um microfone aqui. Eu simplesmente, quando eu olho para o microfone, a primeira coisa que eu posso pensar é que alguém fez ele. E quando eu começo a analisar tudo que passa para a pessoa criar isso, toda a inteligência que a pessoa teve que ter para poder fazer alguma coisa que capta o som e depois isso pode passar para outras pessoas ouvir, eu começo a pensar, nossa, quão inteligente é o ser humano nisso. A gente vê que a obra, ela representa o tamanho da inteligência de quem a criou. Então a gente para pensar essa inteligência que Deus colocou no homem, então a gente para pensar como é que o nosso Deus é em questão de inteligência. Porque se eu olho para o microfone e já fico maravilhado com o que o ser humano é capaz de fazer, o que eu não penso quando eu olho para o ser humano? Porque quem fez o ser humano, ele é toda a inteligência. E ele colocou essa característica de ser criativo, essa característica de ser criador, essa característica de poder aumentar a sua inteligência, né? A gente começa a imaginar e ver que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, e quanto mais a gente olha para a ciência, quanto mais a gente olha para a inteligência do próprio ser humano, a gente só começa a ser revelado o quão grande o nosso Deus é e o quão maravilhoso ele consegue fazer todas as coisas. E é muito interessante que as pessoas, elas, enfim, olham para a natureza, que nem a Anne falou, olham para os morros. Tem muita gente que fala, eu sinto muita presença de Deus quando eu vou na praia, quando eu observo as ondas no mar. Mas, geralmente, quando a gente olha alguém, enfim, uma pessoa de sucesso, fazendo algo extraordinário, a gente acaba, às vezes, focando na pessoa, né, na questão, colocando a pessoa no centro. Então, esse assunto também serve para que quando a gente olhe alguém fazendo algo extraordinário, que a gente glorifique a Deus também, sabe? Por estar usando aquela pessoa, por ter colocado, enfim, em nós uma capacidade extraordinária de fazer coisas incríveis. Também esse assunto, alguns, né, enfim, existem várias linhas teológicas quando a gente fala sobre a imagem e semelhança de Deus, principalmente desse texto, desse versículo, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ir a fundo do assunto. Algumas vezes divergem um pouco as visões, e uma delas é que se o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus a partir do momento que aconteceu a queda, né? A partir do momento ali que, enfim, Adão e Eva caíram ali no pecado, desobedeceram a Deus, se a partir daquele momento eles passaram a não ser mais a imagem e semelhança de Deus. E isso é uma visão totalmente errônea, até porque no próprio livro de Gênesis, capítulos à frente, no capítulo 5, o texto começa a falar sobre a descendência de Adão. E quando ele está falando sobre a descendência de Adão e citando os seus filhos, o próprio texto fala que eles foram feitos também à imagem e semelhança, assim como Adão. Então a gente percebe no próprio texto, ainda depois que aconteceu a queda, ainda assim o homem, ele continuou sendo a imagem e semelhança de Deus. Também a gente vai olhar lá na frente no livro de Tiago, ele está fazendo uma exortação sobre o erro que as pessoas cometem a amaldiçoar os outros. E uma das coisas que ele usa, um dos motivos que ele usa, que isso é uma coisa que não se deve fazer, é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai olhar e observar diversas vezes na Bíblia, mostrando e comprovando que ainda assim, depois da queda, ainda assim, depois do pecado, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a prova disso são todas as características que a gente já citou aqui e a gente já falou. Então a gente continua sendo, né? Não faz nenhum sentido acreditar que nós não temos mais nada de Deus, enfim. E uma coisa também interessante da gente falar aqui é que ainda que nós continuamos, né, sendo imagem e semelhança de Deus, a gente teve sim um
uma modificação, eu poderia dizer assim, né? Então, essa imagem e semelhança, ela foi sim desfigurada, ela foi manchada, ela foi deteriorada por causa do pecado. A gente não, como é que eu posso dizer, não vivemos na plenitude que era o Éden, Adão e Eva, antes da queda. De alguma forma, a gente teve essa separação e a gente, até hoje, nós vivemos a consequência do pecado, a consequência da queda, né? Por este motivo, enfim, Jesus Cristo veio para nos salvar, mas é importante a gente entender e citar isso aqui, que ainda assim nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas eu diria que é uma luta constante, né? E uma busca nossa de se parecer mais ainda com Deus. Então a gente precisa buscar isso, porque é a nossa natureza caída, lutando contra a nossa natureza antes do pecado. Até essas características, elas foram, de certa forma, deturpadas, né? Alguns agora usam dessa criatividade, enfim, para fazerem coisas que não glorificam a Deus. Acho que até um exemplo muito bom é em questão até musical, né? Enquanto uns escrevem hinos que louvam a Deus, outros escrevem hinos que glorificam ao homem, que falam letras imorais, enfim. Mas essa qualidade ainda está nele, né? Esqueci até o nome da palavra agora. Como é que é? Essa característica ainda estão neles. A diferença é que agora não é mais usado para a glória do seu Criador, mas para a sua própria satisfação. Tem um teólogo, acho que é F.F. Bruce, não sei o nome dele, que ele fala... Vai aparecer aqui embaixo, a correção. Tem um teólogo que ele se chama... e ele fala, né, que santificação, ele tem essa frase... Ele fala que santificação é a conformação gradual à imagem de Cristo aqui e agora, né? E ele dá a diferença de glorificação. Glorificação é a transformação já do nosso corpo, já liberto de tudo isso lá, né, na glória. E então a santidade, né? Às vezes a gente acha que santidade, a gente tem muita dúvida sobre o que é a santificação, né? A gente rodeia muito e tal, que eu tenho que mudar isso e aquilo. Mas basicamente santificação é você a cada dia mais se parecer mais com Cristo, né? Porque o pecado tirou muito disso da gente. Não pôde tirar tudo, claro, porque em tudo a gente vê pequenas parcelas da graça de Deus manifestadas sobre quem não é convertido também, sabe? O simples fato de você ver um sorriso numa criança, isso já é uma pequena parcela da graça de Deus. Então o pecado não foi capaz de tirar tudo. Mas santificação é a cada dia mais, né? Coloca uns coraçãozinhos aqui, editor. Não. É cada dia mais tu te parecer com Cristo e tu... eu lembrei de uma frase que eu ia falar antes, né? Que eu li esses dias, que o pior erro que um homem pode cometer é deixar de se parecer com Cristo para ser quem ele é. Tipo, as pessoas têm muito essa frase assim, seja quem você é, eu sou quem eu sou e tudo mais. E o pior erro que tu pode cometer é tu deixar de ser quem Cristo quer que você seja para ser quem você é, né? Porque o que a gente é pecado, é imoralidade, tudo isso. Então, se a cada dia tu busca ser quem mais Cristo é, se parecer mais com ele, então, né, tu tá no caminho, né? E outra coisa também é que Cristo, ele veio para nos dar redenção, né, para nos trazer redenção, mas também para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. A gente vê diversas vezes, né, até Paulo citando para a gente ser imitadores de Cristo. Então, Cristo veio para nos trazer redenção e também para nos mostrar como nós deveríamos agir em várias situações da nossa vida, como nós deveríamos de pensar, o que nós deveríamos de pensar, né? Como deveríamos de orar, enfim, tantas coisas que ele veio para nos ensinar a fazer e a seguir. Então, só para concluir, né? Enfim, essa parte, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas de uma forma fracionada, poderia dizer assim, né? E nós só vamos alcançar essa plenitude, de fato, na eternidade. Mas a gente precisa entender que por mais que o ser humano, enfim, seja bom, maravilhoso, super crente, enfim, por mais que a gente busque a Deus, essa imperfeição moral por causa do nosso, enfim, da nossa natureza caída, ela vai sempre de alguma forma aparecer, né? Por isso que a gente sempre fala que de forma alguma a gente deve colocar o homem no centro ou num pedestal, porque o homem sempre vai errar, o homem sempre vai cair, nós estamos sujeitos a queda, né, enquanto estivermos aqui. Mas a gente precisa também lembrar que essa qualidade, né, esse exemplo, ela é restaurada em Cristo. Cristo, enfim, quando ele veio à Terra, a Bíblia fala que, enfim, ele foi provado de todas as formas.
de diversas maneiras. E ele mostrou na íntegra, na prática, o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Ontem até na oração o Marcos trouxe uma palavra e ele falou sobre o velho Adão, né? E depois Cristo ser o outro Adão, né? O novo Adão, porque ele mostrou na prática como que nós deveremos, meu Deus, como nós devemos ser, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo, ele é, enfim, a imagem perfeita, né, do próprio Deus. Enfim, tudo que ele passou, a forma com que ele pregava, a vida que ele teve aqui. E a gente pode imaginar quantas coisas Cristo renunciou, porque às vezes a gente fica imaginando, não, mas Cristo era Deus, foi fácil para ele. Claro que não. A palavra fala que ele foi completamente homem e completamente Deus, e é algo até difícil da gente entender, né? Como completamente Deus e completamente homem. Mas, enfim, era Jesus e ele foi assim, então ele passou por diversas coisas, mas ele mostrou na prática como é essa imagem perfeita do próprio Deus. E a gente só consegue essa chance, né, de seguir os passos de Cristo, como a Anne falou, quando a gente nasce de novo, né? A partir do momento que nós aceitamos, nós tomamos a nossa decisão, a gente começa dando um passo de cada vez e cada vez mais, ficando mais próximo dessa imagem de Deus. Nossa, eu ia comentar, inclusive Paulo escreve na carta aos Coríntios e ele comenta essa questão de que o amor de Cristo ele nos constrange, que se a gente julgando que se um morreu por todos, logo todos nós morremos. E ele vai, em seguida ele já diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então a gente não pode deixar de esquecer, assim como a gente está comentando mesmo, que o centro ele é Cristo, porque ele é toda a base, ele é a luz que a gente está seguindo. Então a gente não tem uma luz própria que vai levar para o mundo, a gente só está refletindo aquilo que Cristo é. Então por isso que eu tenho que sempre olhar para Cristo, porque é Ele que vive em nós. Paulo ele mesmo escreve isso, dizendo que não sou eu mais que vivo, mas é que Cristo vive em mim. Então Paulo muitas vezes ele poderia dizer, não, vocês têm que me imitar porque eu sou mais santo que vocês, eu sou mais inteligente que vocês, eu tenho mais tempo de fé que vocês. Mas não, Paulo ele diz, vocês sejam meus imitadores porque eu só estou imitando a Cristo. Ou seja, vocês só vão ser mais um discípulo como eu sou de Cristo. A gente vê essa base que Cristo é para nós, que a gente só consegue novamente ter uma santidade, novamente andar pelo caminho que é a imagem perfeita de Deus, se a gente estiver em Cristo, se a gente seguir os caminhos de Cristo, porque através das nossas próprias atitudes a gente só pode cair, mas imitando a Cristo a gente pode chegar novamente à imagem, né, que Deus criou e queria para nós. Eu também só queria ler um versículo, pegando esse raciocínio que está em Romanos 2,18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, naquilo, né, que Jesus passou aqui na Terra é um exemplo para nós, em tudo que nós somos tentados, ele também foi, para nos mostrar como agir, como fazer, e para a gente entender que ele tem, né, um alívio para a gente, ele tem um socorro para a gente, ele tem uma provisão para a gente. O homem regenerado, ele passa a ser, então, a imagem redimida de Deus, né? Como eu falei, na nossa plenitude. Também quero ler um versículo que fica em Colossenses 3,10, que diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, enfim, só para concluir, é uma constante busca de tentar, né, ser cada vez mais parecido com Cristo. Glória a Deus. E esse foi o vídeo de hoje, né? Lembrando que nós vamos colocar vários outros vídeos no canal nos próximos dias. E lembrando, né, do nosso congresso, da nossa live, no dia 31/7 e 1 de agosto, que nós vamos falar sobre identidade, que vai estar uma benção. E eu já convido você, né, para se inscrever no canal, ativar o sininho. Se não quer perder os próximos vídeos, vem aqui. Ativa o sininho. Porque... Vem aqui. Ativa o sininho. Ele faz aquele esticando o dedo assim. Estica o dedo até chegar. Desculpa, Deus, isso não é imagem e semelhança de Deus, mas bem, melhor. Mas enfim, continue conosco. Nos próximos dias a gente vai ter vídeo todos os dias sobre identidade. Então fique ligadinho, envie esse vídeo para alguém, comenta, né, aqui embaixo o que você achou desse vídeo, enfim, qual a sua
opinião sobre sua esse visão. assunto, sua visão sobre ser a imagem e semelhança de Deus. E é isso, Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau. Glória a Deus. Seja membro do nosso grupo de jovens. Se você quiser ofertar, a gente vai deixar nossa caixa postal aqui. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. O QR Code. Vou deixar o QR Code aqui do lado. Pix.